Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência e trilogia analítica. Para aqueles que não conhecem ainda este trabalho, ele teve início há 61 anos atrás, com a pesquisa que o psicanalista Norberto Kepp fez sobre a medicina da alma e sobre a psicanálise integral. A psicanálise integral, ela considera o ser humano no seu sentimento, no seu pensamento e nas suas atitudes, nas suas ações, e integra o campo da espiritualidade. Então, Kepp, já há esses anos atrás, já era algo assim muito inovador, arrojado, e colocou dentro do campo da psicanálise, da ciência psicanalítica, já os campos da filosofia e da espiritualidade ou teologia. Algo que era uma aberração naquela época, né? Um psiquiatra, um psicólogo que fosse realmente levar a sério fatores espirituais, fatores teológicos para a vida do ser humano. Entretanto, Kepp, em Viena, ele já começou lá a escrever a tese dele sobre psicanálise integral e ele desenvolveu até uns testes, que eram psicotestes, e que mostravam que qualquer pessoa, seja ele ateu ou não, em qualquer cultura, em qualquer país, de qualquer idade, ele acaba por, dentro da terapia, a fazer questionamentos de ordem profundamente espiritual, questionamentos metafísicos. Da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é o significado desta vida. Então, que são elementos, são perguntas completamente psíquicas e espirituais, não tendo absolutamente nada a ver com o campo instintivo, sexual e até mesmo materialista, social, né? Econômico. É um questionamento puramente espiritual, que é a base e é o mais importante para a nossa vida. Então, isso que Kepp desenvolveu nesses últimos 61 anos, de uma forma incrível, expandiu isso para a sociedade, começou a espelhar a sociedade no ser humano, fez um espelho, né, para analisar a sociedade, e também na espiritopatologia, porque existem doenças espirituais, não só em nós, mas dos anjos, que são doentes. Alguns anjos são profundamente doentes, né? A ponto de que hoje nós temos na nossa faculdade um curso que é um curso de trilogia analítica. E ele, então, é a aplicação de todos esses conhecimentos de Kepp. O nome do curso é teologia, mas ele é mais a teologia da física e a teologia mesmo da psicanálise, porque Kepp coloca aí na teologia as compreensões teológicas, né? Aliás, científicas e mesmo da física. Dr. Kepp, o senhor é um grande inovador, né? Porque essa questão, viu, Cláudia, é muito importante o pessoal das universidades perceberem que todo campo, por exemplo, medicina, tem relacionamento com a física. A física tem relacionamento e a medicina com o direito. Então, não existe um campo que seja totalmente independente. Então, essa questão de tornar, por exemplo, o campo da medicina, o médico tem que ser de osso, ortopedista. O médico tem que ser do coração,
um indivíduo que trate só do movimento, né, do coração, das veias, do sangue, ou então tem outra especialidade. Por exemplo, a especialidade do aparelho digestivo. O médico só cuida do aparelho digestivo, outro só cuida, o psiquiatra, né, da parte mental. Era como se cada setor fosse separado. Esse é o grande problema da ciência. Então, aqui nesse livro ABC da trilogia analítica, que eu escrevi um livrinho bem simples para o pessoal entender o que é essa ciência, eu coloco aqui na página 8 uma ilustração. Vê se vocês conseguem focalizar essa ilustração, que mostra que o ser humano não pode ser tratado aos pedaços. Então, ele vai, por exemplo, para o médico para ser tratado dos seus problemas orgânicos. Vai ao padre ou pastor para tratar dos problemas espirituais. E ao psiquiatra para tratar dos males psicológicos, né? Então, ele é tratado aos pedaços, quando que tudo isso é uma unidade energética. Então, você não pode tratar de um problema espiritual sem tratar do psicológico, da mente e do físico. Então, isso, Dr. Kepp, o senhor já trouxe lá de Viena, antes dos anos 60 já. Então, veja esse livro aqui, né? A Medicina da Alma, né? Este livro trata, então, não só do corpo, né, mas principalmente da vida psicológica, que o povo, que em geral chama de alma. Então, se a medicina não cuida da alma, não cuida da causa dos problemas. Quer falar alguma coisa? Sim, que eu estava aqui vendo, né, que na odontologia acontece exatamente a mesma coisa. Tanto o dentista não estuda e não tem noção da questão psíquica, dos sentimentos, intenções do cliente, como essa questão, né, espiritual, teológica, mas também é desligado totalmente do corpo. Então, não vê nem a relação das doenças bucais com as doenças gerais do corpo. Então, não consegue nem explicar verdadeiramente as causas das doenças e nem consegue tratar. Então, eu escrevi até um trabalho, Psicoterapia e Exorcismo. Este livro aqui é para mostrar o seguinte, que a doença em geral veio, isso é assunto de teologia, a doença em geral veio dos anjos loucos, né? De Lúcifer e dos demônios. Então, os vícios, né? Os problemas assim, vamos dizer, da alma, o problema assim do pensamento e dos sentimentos, chamado de vícios, por exemplo, a questão da soberba, né? Que a soberba é a causa de todos os problemas assim humanos na base. E depois tem a inveja também, tem a raiva, tem a avareza. Veja, o mundo está morrendo por causa da avareza. Por causa da avareza que as pessoas bilionárias, elas pegam tudo para elas e não deixam nada para o povo. De maneira que a questão mental é fundamental para entender a questão orgânica. Então, a medicina teria que praticamente lidar com o fator básico que traz doença. Dr. Kepp, o que é mais incrível, Luiz? só uma questão relativa ao exorcismo, que o senhor colocou esse assunto do exorcismo na vida social.
mostrando que não são só os indivíduos que são influenciados pelos demônios, mas que a sociedade precisa de um exorcismo. E eu acho que aí não há ninguém que não concorde que a sociedade está impregnada de males que precisam ser exorcizados. E esse livro, Socioterapia e Exorcismo, que o senhor escreveu, é um livro que deveria ser de leitura geral, todas as pessoas de todas as profissões lerem esse livro aqui, que é um livro de ciência, não é um livro de teologia pura, né? Também teologia, claro, mas é um livro científico que estuda a sociedade e os seus influências espirituais. Então, essa questão que o senhor está falando dos vícios, exatamente a questão da raiva, a ira, é que causa a cárie dentária, que ela é causada de dentro do dente. É uma interior que forma a cárie. E é interessante que a odontologia ficou muito no materialista e deixou para trás coisas muito importantes, como o Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina. Ele classificou a cárie dentária em 456 a.C., a cárie dentária como uma disfunção interna, que a cárie ocorria por causa de acúmulo de fluidos prejudiciais dentro do dente. Esses fluidos prejudiciais seriam as toxinas que nós produzimos no corpo devido à cárie dentária. Então a gente tem devido à raiva, né? A raiva causa cárie. A gente tem que voltar, né, para as origens, restaurar, Dr. Kepp, a sabedoria que foi perdida, né? Eu quero perguntar à hematologista, né, a Inger, ela veio não sei, ou da Finlândia ou da Suécia. Inger, a questão do sangue, o que você acha? Eu acho... algo assim que vem também da vida psíquica? Acho que sim. É como tirar uma foto da vibração interna da pessoa. Se a pessoa está do bons sentimentos, bons pensamentos, ação boa, fica na vibração certa, tudo fica redondinho, bonitinho. Fica com raiva, ira e contração boa, como ficar ao lado da vibração interna certa e começar a deformar os glóbulos, começar a grudar e fica tudo complicado para o corpo depois. Eu vou mostrar aí exame de sangue de uma pessoa que tem problemas assim mais ou menos fortes. Veja lá. Veja os glóbulos vermelhos todos assim encavalados, juntos, não tem disposição, não tem assim harmonia. Então, de onde que surgiu, né, essa desarmonia orgânica? Surgiu da maneira da pessoa pensar e sentir, mas principalmente da questão de sentir. Até existe uma ideia de que o amor causa sofrimento. Veja que interessante esse fato, né? O amor não causa sentimento, é a rejeição sofrimento que a pessoa faz, a vida afetiva é que transtorna a vida orgânica, porque o amor é saúde plena, né? Assim como a verdade e a beleza são 3 fatores que trazem saúde, que trazem perfeição. Veja uma pessoa que tem o exame de sangue mais ou menos controlado aí. Estão os glóbulos vermelhos assim, mais ou menos bem colocados, né? Não tem defeito quase. E tem também o branco, né? Que está aí, que mostra que é a recepção dos chamados microzimas, porque a questão da criação, veja bem o que eu vou falar, a questão da criação, a criação é o real.
a criação é constante, não é que o indivíduo nasce e depois parou, não. Cada palavra que ele diz, cada sentimento que ele tem é devido a uma influência energética fora, devido a uma influência, né, da energia escalar que o Tesla descobriu e explorando, vamos dizer, a pessoa tendo consciência, no caso do Sigmund Freud, que essa é a grande descoberta que ele fez, que a pessoa não impondo assim restrição ao conhecimento dos seus problemas, dos seus vícios, então a pessoa não precisa tomar nenhum remédio para sarar. Então, a questão, veja bem, a questão do pensamento e a questão das emoções é que determinam a saúde da pessoa. Então, é bom verificar na questão da física a importância, né, que a questão da vibração, como eu posso mostrar aqui, a vibração é que causa, né, vamos dizer, o equilíbrio na pessoa. A vibração é algo no interior da pessoa que vibra. Quer falar alguma coisa? A vibração é como se fosse a alma da pessoa. Quando a gente vê uma pessoa vibrante, vamos pegar um caso, por exemplo, de um Elvis Presley, né? Todo mundo concorda que ele era uma pessoa magnética, vibrante. Onde ele estava, mexia com o ambiente. Então é uma pessoa que tem muitos sentimentos bons. Tanto é verdade que as músicas deles agradavam tanta gente sentiu a morte do Elvis Presley, né? Então, quando nós temos essa vibração interna, a gente é mais autêntico. Então é porque a gente é mais natural. A gente está captando a energia de fora e sendo exatamente como nós somos na origem. Então, quanto mais energia, mais ser. Quanto menos vibração, mais inação, mais inércia, mais lavados mentais a gente menos autêntico. É assim que funciona. O senhor usou o exemplo do Elvis Presley, né? Quem gosta dele sabe o que aconteceu com ele, que foram os remédios, ele ficou encharcado de medicamentos e mudou a vibração dele, né? Ele abafou a vibração dele, ele acabou ficando deformado e morreu precocemente por causa disso. Eu gostaria de dizer qual é o esquema, qual é a ideia fundamental que eu tomei, que veio até de Platão, que levou a fazer esse trabalho de trilogia e entender mais o que é o bem e o que é o mal. Porque, veja bem, o mal é o mal, né? O mal é ruim. Mas a consciência do mal é a saúde, é o bem-estar, é a verdade, vamos dizer, a saúde principalmente do ser humano. E esse trabalho foi feito, olha lá que interessante, ele era, o Sigmund Freud é um judeu, né, de origem austríaca, que ele mostrou, né, essa questão de que o que causava a doença não era a pessoa ter problemas, cometer erros, não era isso. Que a doença vem, veja bem o que eu vou dizer, que a doença vem quando ele não quer ver os erros que ele comete, que ele não quer ver assim, aí, os religiosos falam, né, que os pecados. E existe uma orientação interessante, né? Principalmente entre os católicos, da confissão.
acho que é do século VII, que o indivíduo deveria se confessar com um religioso para se aliviar. Vocês sabem que isso era muito bom, porque quando a pessoa faz psicoterapia, faz psicanálise, não é o fator dos problemas que ele tem que causa a doença. O que causa a doença é quando ele não quer conscientizar. Veja, consciência do mal que ele faz, que ele cria, do mal que ele sente. Aí eu posso até dar exemplo. O indivíduo rancoroso, né? O indivíduo cheio assim, de raiva, de inveja, de principalmente arrogância, né? É o indivíduo que causa um problema para a vida mental, principalmente, e que a psiquiatria deveria dar atenção para isso, que sem tratar do elemento assim mental, do elemento psicológico, ninguém tem cura. Até relembrando aqui o que eu falei agora, né? É que o ato assim de confessar dava muito alívio. Então, se tem ou não tem esse processo, então a psicanálise praticamente completou. Ela retornou a esse processo, inclusive levando o que chamam assim de pecado para o campo da psiquiatria, né? Para o campo da doença. Então, a patologia seria a questão do pecado. A questão da patologia seria o indivíduo que tem uma atitude ruim contra o afeto e que as religiões, né, principalmente nesse caso, chama de pecados mortais. Ou, por exemplo, o indivíduo preguiçoso, né? O indivíduo preguiçoso, ele para. Então, aí voltando a questão da interpretação da doença, o mal é a privação, é a parada do bem. Tudo que existe é certo, é bem. Tudo o que foi, vamos dizer, criado, tudo que existe foi criado, né? É um bem. O que é o mal? Chama o mal questões assim de demônio. O mal, o demônio, é uma atitude de brecar o bem que a pessoa tem que sentir. Então, o que chama assim de pecado, o que a ciência chama de patologia, é uma atitude contra o bem que a pessoa tem. São três, né, fatores fundamentais para que o indivíduo viva bem. O indivíduo que é bom, né, que quer fazer o bem, é fundamental. Ou então o indivíduo que quer ver a verdade, né, o verdadeiro, o indivíduo razoável, o indivíduo de razão, ele se torna são. E um terceiro fator, que esse foi esquecido, foi escondido, o fator da beleza, da estética. A estética é fundamental. Sem estética não existe equilíbrio. Então, para você ver se uma pessoa tem equilíbrio, verifique, por exemplo, o carro dele, se ele trata bem a casa dele, o próprio corpo dele, se ele trata bem. A estética
não é só quadros de arte, música bonita e arquitetura, etc. A estética é fazer aquilo que é certo. O que é certo é belo. A pessoa fazendo o que é certo está fazendo a beleza. Não é só uma questão de museu, né, de obras assim, de museu, de obras de arte. Mas é uma atitude correta com o bem. Isso é estética. De acordo? De acordo. Então, até a próxima, Dr. Kepp. Até a próxima. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.